Deus ouviu a minha oração, Deus respondeu a minha oração. E hoje eu vou contar para vocês como que eu tive uma experiência muito linda com Deus. Primeiro eu quero dizer para vocês que eu pensava que para ter uma experiência com Deus eu precisava ser uma pessoa muito espiritual, muito, muito mesmo. E eu nunca fui alguém tão espiritual. Como que eu vou explicar para vocês? Eu sempre orei, mas eu não fui a pessoa que orava, 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 orava. Eu tenho essa vontade aqui no meu coração. Mas eu ainda não estou nesse nível. Eu já não sou quem eu era antes, mas eu ainda não estou nesse nível e eu busco. Então eu sempre pensei, experiências grandes só tem com Deus quem realmente está ali, sabe? Porque às vezes a gente quer merecer as coisas. E eu quero mostrar algo que eu descobri sobre Deus. Não é sobre você merecer, é sobre Ele. Deus, Ele é bom, sabe? Deus, Ele é muito bom. E às vezes você está fazendo aqui um mínimozinho, orando um pouco e pensa, eu estou tão longe de ser parecido com fulano. E na verdade Deus está vendo o que você está fazendo. Deus ele está gostando, ele está recebendo o que você está fazendo. É pouco, mas Deus está vendo. Sabe, a gente não pode pensar que Deus se parece com um homem, porque Deus não se parece, no sentido de pensar como um homem pensa. Deus ele vai além. Deus ele é muito bom e muito misericordioso. E aqui a gente vai para a história. Eu não tinha experiências grandes com Deus, eu não acreditava que eu ia viver isso, que eu poderia passar por experiências assim, porque eu me achava muito pequenininha. Já teve essa impressão? Pois é. E um dia eu fui para uma conferência de mulheres onde teriam 400 mulheres e dentro desse evento ia ter um sorteio. Logo na entrada a gente tinha que chegar, escrever o nome, colocar dentro de uma caixinha para aguardar o sorteio. E quando eu entrei, que eu vi que ia ter um sorteio, eu falei, Senhor, no pensamento. Se o Senhor está me vendo aqui, se o Senhor sabe que eu estou aqui, eu quero ganhar esse sorteio, mas eu quero ganhar em primeiro lugar. 400 mulheres e eu fui ousada, eu quero ganhar em primeiro lugar. A gente entrou e quando a gente entrou, a minha amiga escolheu a cadeira para a gente sentar, um assento. Só que eu vi assento mais para frente. Eu falei, vamos sentar mais para frente? Ela falou, vamos. A gente se levantou e foi mais para frente. Tinham 3 cadeiras e nós estávamos em 3 pessoas. Eu, a minha amiga e uma colega. Eu sentei, a colega sentou no meio e a minha amiga sentou aqui do outro lado. Ocorreu o sorteio, eu não ganhei nada e eu não me frustrei. Eu pensei, tudo bem, é o plano de Deus. Eu sou acostumada que as coisas não aconteçam para mim já. Tipo assim, eu era muito acostumada que eu não ia ser ouvida, então tudo bem. Eu nem botei isso na cabeça. Foi uma bênção, a ministração foi maravilhosa. Quando chegou no fim da ministração, no fim, a moça subiu no púlpito e falou assim: vai ter mais um sorteio. Deus escolheu 10 pessoas para receber aqui um presente. 10 mulheres, entre 400 mulheres que estão aqui, vão ganhar um presente. E a gente orou por essas 10 mulheres. Quando ela falou isso, eu nem pensei que eu poderia ganhar, gente. Porque se eu não ganhei na primeira vez, eu ia ganhar nessa? Nem pensei, nem cogitei. Aí ela falou assim: comecem a procurar. Quem achar o papelzinho primeiro ganha. Comecem a procurar. E daí, a minha amiga procurou debaixo da cadeira dela mesma e achou o papelzinho. E eu olhando aquela situação igual um filme, eu olhei, a amiga ganhou o papelzinho. A amiga do meio, a colega do meio, procurou debaixo da cadeira dela e não achou. O que a colega do meio fez? Procurou debaixo da minha cadeira. E eu olhando, eu não tinha reação, era como se eu tivesse assim parado. Eu não tive reação nem de procurar. Não sei, eu não tive nem reação. Aí a colega passou a mão debaixo da minha cadeira e tirou o papel. E ela falou: "Oh, achei aqui". Aí olhou pra mim, eu tava olhando pra ela, ela falou: "Vamos ver se a gente acha aqui na frente um pra você". Procurou em outras cadeiras, mas não tinha, e ela ficou com o papelzinho que tava debaixo da minha cadeira. E aqui eu quero explicar uma coisa. Quando a mulher no púlpito falou pra procurar, ela não deixou claro assim, procure debaixo da sua cadeira. Então, acredito que isso gerou essa confusão da colega pensar que poderia procurar em qualquer lugar. E eu não fiquei chateada, eu não fiquei com raiva nem um pouco, porque eu aprendi uma lição muito grande que eu vou contar para vocês. Então, o papel que ela pegou debaixo da minha cadeira era para mim. Isso aí, na hora, eu tive a certeza e eu fiquei assim, olhando, paralisada. Eu não estava acreditando que tinha um papel para mim.
Aí elas subiram lá para o púlpito para receber. Só que, gente, a partir daquele momento, eu senti a presença do Espírito Santo tão forte naquele lugar, que eu só conseguia chorar. Eu só conseguia chorar, chorar, que falando agora eu fico com vontade de chorar de novo. E daí, todas as 10 pessoas que ganharam foram lá pro púlpito. E a mulher que estava lá ministrando falou assim: se você receber o papelzinho e quer passar para outra pessoa, dá tempo, pode passar para outra pessoa. E ninguém passou, eu acho. E pelo menos ela não passou para mim. E daí ela foi lá receber no púlpito. Chegando lá, eu só olhando, gente, aquela situação, parecia um filme. A moça que estava ministrando falou: eu vou organizar aqui por ordem. Tirou a menina, a colega, que estava com meu papel lá do meio e colocou ela em primeiro lugar. Gente, o papel que estava debaixo da minha cadeira era simplesmente o número 1. Era o primeiro. E aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Às vezes, você pede uma coisa para Deus e você pensa que você não recebeu porque já passou o tempo de receber, não dá mais. Ah, eu pedi uma faculdade, Nájila, já não tenho mais nem idade para isso. Só que Deus ele pode te dar algo melhor. Porque, gente, essa premiação o presente era maior do que o primeiro sorteio. E você pode estar pensando, Nájila, mas não foi você quem pegou. Gente, aquele papel era para mim. Eu vou contar para vocês. Era para mim. Primeiro, porque o que estava escrito no papelzinho dela, porque depois eu falei, posso ver o papel? Ela deixou e eu printei. Foi o que se cumpriu na minha vida. Eu já sabia que era para mim, o Espírito Santo confirmou no meu coração e a mensagem que estava escrita no papel confirmou para mim. E quando eu estava vendo ela lá em cima do púlpito, e Deus começou a falar no meu coração, assim, Espírito Santo, durante essa caminhada comigo, você tem que se acostumar com isso. Muitas pessoas vão pegar o seu lugar, muitas pessoas vão nem se dar conta de que te machucaram, nem vão perceber que te fizeram alguma coisa e você precisa ir perdoando. E, gente, foi um momento tão lindo, que eu não conseguia sentir um pingo de sentimento ruim. Nossa, olha o que ela fez. Nunca. Nunca, nunca, porque eu sei que Deus é poderoso. Deus teria todo o poder para ter feito a situação diferente. Se ele permitiu, é porque ele sabe que aquilo seria bom para mim. E foi muito bom. E a mensagem que estava no papelzinho, gente, que eu pedi para ler, eu só conseguia chorar. Foi um momento muito, muito lindo. Estava escrito assim: hoje eu retiro de sobre a sua vida as vestes de sofrimento e tristeza, e te visto com vestes de louvor. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. O inverno já passou e o tempo de cantar chegou. Hoje eu planto a sua vida na minha presença, onde você crescerá, florescerá e frutificará para a minha glória. Eu te amo e sempre te amei. Eu só conseguia chorar, gente. Só conseguia chorar porque eu estava em um momento em que eu orava muito para eu ficar presente assim, para eu ficar firme na vida, sabe? Ficar firme na presença de Deus, eu não conseguia. Tempos se passaram, eu fiquei firme na presença de Deus. Nesse momento aqui, gente, eu não tinha um trabalho certo, eu não tinha uma família, eu estava sozinha lutando, tudo e todas as possibilidades estavam se esgotando. E eu simplesmente, hoje, né, anos depois, 2 anos depois, eu estou com a vida totalmente transformada. Hoje eu estou dando frutos para a honra e glória de Deus. Hoje eu honro a Deus através do meu trabalho, através de tudo que eu faço. E eu sempre digo que é para a honra e glória de Deus. Depois daqui eu cresci muito na internet, mais de 1 milhão de seguidores. Conheci meu marido, a gente tem uma família linda, eu tenho a minha filha, eu trabalho em casa. A minha vida, ela não mudou, ela foi refeita. Deus transformou toda a minha vida. E essa mensagem, ela serviu, cada vírgula que está aqui se cumpriu na minha vida. E olha que legal, a minha amiga que ganhou, né, a amiga que estava aqui, ó, que ganhou, me disse depois que ela fez a mesma oração que eu. Ela falou: Senhor, se o Senhor tem me visto indo para o monte orar todas as noites, se o Senhor está me vendo, eu preciso de um sinal. E ela também mencionou que queria ganhar. E ela também ganhou. 400 mulheres, 10 pessoas sorteadas. Eu não sei o que tu consegue entender com isso, mas eu creio muito, 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 gente, que Deus, ele nos vê.
Ele te vê, ele te viu, ele te ouviu, ele sabe de tudo que você tem pedido e tudo que você tem orado. E eu tenho aprendido muito que à medida que a gente vai esgotando as nossas possibilidades, a gente vai confiando mais em Deus. Então, eu tenho aprendido que muitas vezes a gente não precisa esgotar todas as nossas possibilidades. Se você começar a confiar mais em Deus, você pode, você pode tornar o processo mais rápido, sabe? Aquele processo que você está demorando tanto para receber aquela bênção, começa a confiar mais em Deus e menos em você. Sabe, à medida que a gente vai confiando mais em Deus e menos na gente mesmo, as coisas começam a acontecer. Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Pessoal, já faz tantos dias que eu tento gravar esse vídeo. Eu já gravei, inclusive nesse exato momento eu tive mais um problema, porque a memória encheu, eu tive que parar a gravação, ir lá, apagar tudo de novo e voltar aqui para gravar com vocês. E eu quero dizer que Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus, ele nunca vai fazer algo em um momento da sua vida onde a tua vaidade, o teu orgulho está lá em cima. Por isso que muitas vezes ele precisa deixar a gente no nosso pior momento e não é porque ele se alegra com isso. É porque se não for assim, ele perde a gente depois de nos entregar a bênção. E Deus, ele não quer te perder depois de te entregar a bênção, sabe? Tenho aprendido muito isso com Deus. A minha vida mudou completamente e já que eu tô contando de experiência, eu vou contar mais essa. Eu tava indo para uma célula que uma amiga me convidou e dentro do carro eu comecei a pensar. Eu sempre vou para a célula, sempre vou à igreja, eu nunca tive nenhuma experiência com Deus. E eu comecei a conversar com Deus dentro do carro, sozinha, sem falar para ninguém, só nos meus pensamentos. E eu falei assim: Senhor, eu acho tão lindo quando eu vejo alguém falar assim: Deus mandou te dizer. Mas só que ninguém nunca falou isso para mim: Deus mandou te dizer. E eu comecei a conversar com Deus. Eu falei: Senhor, eu acho lindo. E quando a pessoa vai andando, que ela se vira e diz assim: e Deus mandou te dizer. Eu comecei a contar para Deus isso, que eu achava lindo, que eu nunca tinha tido essa experiência, que eu queria muito que ele usasse alguém também para que eu tivesse uma experiência assim. E eu fui para essa célula, sabe? Quando você vai sem muitas expectativas, chegando lá, teve a palavra, teve a ministração, teve tudo e foi uma bênção. E no final da célula, a moça que estava ministrando, que eu nem tinha contato nenhum com ela, começou a orar pela vida de cada pessoa. Colocava a mão e começava a orar. E ela falava muito assim: perdoa, né? Ela começava a falar: perdoa, perdoa. E eu ficava de longe, gente, muito incrédula. Eu ficava olhando assim e eu pensava: ela já vai vir orar em mim falando para eu perdoar. Aí eu vou saber que é mentira, porque eu não tenho ninguém para perdoar. Tipo assim, eu já tinha passado por esse processo, meu coração tava limpo, assim, no sentido de mágoa, não tinha nada. Eu pensei: quando ela chegar e falar isso, eu já vou saber que não é da parte de Deus, porque, tipo, né, eu não tenho que perdoar ninguém, eu já perdoei todo mundo, pedi desculpa. E quando ela chegou perto de mim, gente, olha, sério, ela parou na mesma hora a oração e falou assim: Deus vai transformar uma área da tua vida. E ela falou exatamente a área que tinha que ser transformada. Gente, nessa hora eu já comecei a chorar, porque eu já sabia que era comigo. Porque eu não sou de me abrir, eu não conto para as pessoas os meus problemas. Tipo, não conto. Acho que nem para melhor amiga eu não conto, nem para mãe, nem para ninguém, eu conto para Deus. Por quê? Porque eu não acho que as pessoas vão conseguir me ajudar. E eu não quero ficar contando a minha vida só para as pessoas ficarem sabendo da minha vida. Tipo assim, eu não me sinto bem com isso. Então, eu sou uma pessoa muito fechada. Nem para psicólogo eu consigo contar. Então, eu sempre conto para Deus e glória a Deus por isso, porque Deus transformou tudo na minha vida. E ela falou de uma área que Deus vai transformar essa área na tua vida. E eu já sabia que era Deus falando comigo. E ela terminou a oração dela e foi, gente. Saiu. Terminou a oração em mim e saiu. Tinha várias pessoas lá dentro. No que ela saiu, ela vira do jeito que eu falei dentro do carro. Ela vira e fala: e Deus manda te dizer. Gente, até agora me emociona, porque foi muito, muito forte, foi idêntico, foi igual, eu pensei, sabe? Foi melhor. Ela falou: e Deus manda te dizer, se posiciona. Só que isso que ela falou, se posiciona,
O Espírito Santo já vinha me incomodando ao longo daquela semana sobre posicionamento. Se posiciona, se posiciona. Não com essas palavras, mas é, confrontando mesmo algumas coisas dentro de mim. E eu sabia que quando ela falou se posiciona, eu lembrei ao longo da semana que eu vinha já sentindo isso no meu coração. E foi uma experiência muito linda também, que eu chorei muito, muito, muito. Então eu entendi uma coisa, que experiência com Deus a gente vai adquirindo à medida que a gente também está buscando a Deus, sabe? Às vezes você fica vendo experiências lindas, mas você acha que só pode acontecer com o outro, porque você não vai até um ambiente profético, a uma igreja. Ai, mas eu posso viver em casa, então ore em casa. Então ore em casa, então clama em casa, então jejua em casa. Só que tu tem que caminhar também em direção a Deus. Sabe? As pessoas elas ficam achando que tudo é pro outro, mas ela não sabe o preço que esse outro tem pagado. Ela não sabe as noites que esse outro tem dormido tarde orando, acordado na madrugada. Então a gente tem que parar de achar que Deus tem os seus escolhidos. Na verdade, tem pessoas buscando a Deus e Deus não rejeita nenhuma oração. Se hoje mesmo você orar, você pode ter certeza que Deus ele vai te ouvir. Deus ele tem prazer em nos ouvir, Deus ele tem prazer em nos entregar as coisas, em nos abençoar. Então, assim, Satanás conta muitas mentiras. E uma das mentiras que ele contava muito para mim é que eu não poderia ter experiências assim com Deus. Eu não poderia ter, porque quem era eu, gente? Quem era eu? Uma pessoa que mal orava um Pai Nosso. A pessoa que, sabe, uma improvável mesmo. Só que hoje eu vejo que Deus, ele pega os improváveis ali e ele consegue fazer algo extraordinário. Porque não é sobre você. Sabe quando que você de fato conhece a Deus? Quando você para de ficar pensando que você não pode, porque você é isso e aquilo. E você começa a pensar: ah, eu posso porque Deus disse que eu posso. Então agora, nesse exato momento, você está se fortalecendo em fé. O que tem de pessoas achando que não consegue viver da internet, que não consegue um trabalho digno, que não consegue um casamento, que não consegue dar uma vida melhor para os filhos. Muita gente pensa assim. E é verdade. Mas quando você tem fé, você crê que não é mais você quem consegue. É o Pai Todo-Poderoso que tem poder para tudo que te dá. E agora você dá um passo de fé. Sabe, eu tenho aprendido muito com Deus, tenho vivido experiências lindas. Gente, eu tenho sonhos que eu nunca imaginei viver, ter esses sonhos, sabe? Eu nem ia contar isso, mas eu vou contar pra vocês o sonho que eu tive hoje à noite. Foi assim um sonho muito diferente. Eu acordei atordoada. Eu sonhei que tinha um culto muito grande ao ar livre. Era escuro, não tão escuro, mas era escuro e tinha um culto. Era como se fosse assim uma arquibancada de rodeio, sabe aquelas arquibancadas redondas assim? E que no meio acontece o evento. E eu não via o pastor, mas eu ouvia a voz dele. E ele falava sobre pecado. Ele falava sobre pecado e pecado. E dentro desse evento tinha muitos demônios. Eu penso que era um culto. Tinha muitos demônios. E aí, gente, essa pessoa, esse pastor, falava muito sobre pecados. Ele começava a falar sobre pecados. E à medida que ele falava sobre pecados, o demônio daquele pecado se manifestava dentro daquela, vou dizer arena, dentro daquela arena, o demônio daquele pecado se manifestava e começava a pairar, como se fosse o acusador mesmo. Eu vou misturar um pouquinho porque as ordens ficam um pouco bagunçadas na minha mente. Eu lembro também que tinha uma parte da arquibancada onde tinha muitas pessoas tristes sentadas. E naquela hora, a pessoa que estava pregando falava: essas pessoas aqui tentaram tirar suas próprias vidas, mas elas tiveram uma segunda chance. E aquelas pessoas estavam tristes lá sentadas, e eu via homens e mulheres, eu via travesti também, com cabelo alisado, até aqui mais ou menos, cabelo preto, magro. E eu via muitas pessoas lá. Elas tinham conseguido ter a segunda chance, elas não tinham morrido dentro dessa tentativa, mas elas estavam tristes e abaladas pela cara delas. E aí, dentro do sonho,
o pastor começou a falar sobre os pecados. E uma hora ele falou: tem um pecado que é o pior. Ele falou. Eu vou expressar com as minhas palavras agora. Ele falou assim: que é o pecado de você ter maldade no seu coração e falar coisas boas da sua boca. Foi isso que eu senti na hora. É quando o coração da pessoa tá cheio de maldade e ela é falsa e começa a falar coisas boas com a boca, só que ela tem maldade. Tipo assim, eu tenho uma maldade com uma pessoa. Aí eu sinto ódio daquela pessoa no meu coração, desejo mal para aquela pessoa, eu não tô feliz com a conquista daquela pessoa. Só que eu começo a falar: ai, como eu gosto de fulano. Nossa, mas fulano. Gente, mas fulano. Que eu acredito que é o pecado da hipocrisia. E nessa hora que ele falou desse pecado, eu senti no meu coração que aquilo me tocou. Eu senti que era comigo também. E eu sentia que eu tinha daquele pecado em mim. Sabe, gente? E quando eu senti isso, o demônio daquele pecado, que não era demônio feio exatamente, tipo pessoas. Nesse caso, era um demônio que parecia uma figura assim, de retângulo. Isso aqui é retângulo, gente? Não sei. Tipo assim, ó. Sabe? Esse demônio, que eu sabia que era um demônio, ele tinha uma bola de fogo dentro dele e ele começou a se aproximar de mim. E o calor dele começou a pegar em mim. Sabe, gente? O calor começou a me contagiar. Só que ele não conseguia passar por cima de mim, ele não conseguia eu entendi isso como me derrotar. Eu só sentia o calor. É como se aquele pecado existisse em mim, aquele pecado estava em mim, eu tinha daquele pecado também. Mas entendendo agora, falando com vocês, é aquela coisa. Às vezes você peca, mas você não é mais um pecador. Agora você é justificado pelo sangue de Jesus, que é quando você se arrepende. Porque a gente sabe que a gente nunca vai ser livre totalmente do pecado. Então existia uma barreira que impedia esse demônio de me dominar. Então eu sentia um calor, eu sentia que eu reconhecia aquele pecado na minha vida, mas é como se aquele demônio não tivesse força de me dominar, sabe, gente? E é isso que acontece com a gente, com a nossa vida. Quando você se arrepende dos seus pecados, quando você decide viver uma vida para Deus, que você realmente está arrependido, por mais que você erre, porque a gente vai errar, porque a gente é humano, você não é mais um pecador, uma pessoa que ama o pecado. Agora você é uma pessoa que está carregando a sua cruz, que está renunciando ao seu pecado e você é justificado pelo sangue de Jesus, sabe? E daí, mesmo que o inimigo ele queira nos acusar dizendo que você é aquele pecado, que você tem aquele pecado, Deus ele sabe. Ele conhece as nossas lutas. E foi um sonho que eu acordei muito assustada, porque eu vi vários tipos de demônio. Eu nunca imaginei que existisse um demônio para cada coisa, né? E acredito que existe, gente. Hoje eu acredito que cada tipo de maldade, enganação, traição, mentira, ódio, tudo isso tem um tipo de demônio que ele quer realmente tomar conta da nossa vida. Mas se você se arrepender, se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele não vai conseguir te derrotar e passar por cima de você. Eu sentia, gente, o calor. E eu sentia exatamente, esse pecado está em mim, esse é o demônio desse pecado e ele quer dominar.